Em nome do diretor do CEFT, Dr. Marcel, e em nome do coordenador do curso de Teologia, Reverendo Christian Briali, nós damos as boas-vindas a todos vocês neste segundo dia da 8ª Semana Teológica do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu quero convidar vocês, queridos, para uma breve reflexão no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Apenas o verso de número 1. Salmo de número 29, apenas o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Esse salmo é conhecido como o Salmo de Davi. Todos nós conhecemos um pouco da história do rei Davi, obviamente, a partir daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, e depois, com a nossa formação teológica e com acesso à literatura, nós então temos algumas informações, podemos chamar assim, de informações extras, que nos auxiliam muito e que nos ajudam muito. Aqui, o salmista está convidando, eu penso assim, a cada um de nós tributarmos ao Senhor glória e força. Todos nós sabemos que tributar, a ideia é de prover, de atribuir, de dar, de conhecer. E nós pensamos muito no que vem a ser a conhecer o Senhor. Depois ele diz assim: tributai ao Senhor glória. E o que é glória? Glória, a ideia de esplendor, de dignidade, aquela situação onde a gente tem um compromisso com a reverência diante do ser transcendente, o ser que criou todas as coisas, como nós chamamos o Deus Criador. E depois ele fala da força. Força física, força material, força política, força social. Tributai ao Senhor. Mas a pergunta que eu queria fazer nessa breve reflexão é: como é que a gente faz isso? Como é que nós, filhos de Deus, podemos tributar a Ele glória e força? E eu penso que uma resposta possível é tendo gratidão no coração. Talvez seja uma resposta tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. Pelo que a gente percebe no dia de hoje, na igreja evangélica brasileira, uma das poucas coisas que é dita ou é ensinada para o povo de Deus é essa expectativa de estarmos gratos a Deus, de sermos pessoas que agradecem a Deus, reconhecer a bondade do Senhor nas nossas vidas. Porque se a gente não tem esta proposta no coração, se a gente de fato não tem um coração grato para reconhecer tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele faz por nós, então nós temos um problema sério para ser resolvido. De fato, o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração, então vai cair numa situação que a gente chama assim de um mecanismo, de um ativismo, de estarmos fazendo simplesmente por fazer. E esse é um grande perigo que todos nós podemos correr. Por isso eu entendo que quando o salmista diz: filhos de Deus, tributai a Ele glória e força, só é possível aquele que tem o coração grato. Aquele que consegue reconhecer quem Ele é, a sua miséria, a sua pecaminosidade, e ao mesmo tempo entender que Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos, que governa todas as coisas com a força do seu poder.
Por que nós temos que ter o coração grato? Ou por que nós temos que agradecer? Porque, de fato, nós não merecemos nada do Senhor. O Senhor é quem bondosamente dá para cada um de nós tudo aquilo que precisamos. Na verdade, até mais daquilo que nós precisamos. Hoje, nós teremos o privilégio de ouvir o nosso irmão, o reverendo Wilson Santana. Nosso coração deve ser grato a Deus. Por quê? Porque Ele bondosamente dá para a gente esta possibilidade, esse privilégio de estarmos aqui hoje, nesta escola, sentados, reunidos, como filhos do Senhor, como povo de Deus, mas também como acadêmicos, para ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para a nossa formação, para o nosso conhecimento, para o nosso enriquecimento. Então, o nosso coração deve ser grato, sempre grato. Grato a Deus, agradecer a Deus, todo dia, toda hora, em todas as circunstâncias, temos o nosso coração grato. Fazendo assim, com certeza nós vamos tributar a Ele a glória devida ao seu nome, a honra devida ao seu nome, a força devida ao seu nome. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para nós termos uma palavra com o Senhor, o nosso Deus. Você que nos visita, você que está aqui hoje, vamos falar com o Senhor. Vamos ter uma oração de gratidão a Deus. Choveu muito em São Paulo, é verdade? As coisas aconteceram não conforme aquilo que nós estávamos planejando, mas uma coisa é certa, ainda assim nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor está conosco. Vamos orar? Amado Deus, Pai Santo, Pai querido, louvado Senhor seja o Teu nome, pela bênção da vida, pela bênção da salvação em Jesus, e por esse privilégio, ó Pai, que o Senhor nos dá, de agora, ó Deus, podemos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, pela boca do Teu Filho, do Teu servo. Pedimos a Deus que o Senhor o abençoe, que Ele fale, ó Pai, com a autoridade, não a autoridade acadêmica, mas a autoridade, ó Pai, que Ele tem, que vem do Senhor. Graças te damos pela vida dele, graças te damos, ó Deus, por todos que estão aqui, e suplicamos, ó Deus, que seja assim um tempo gostoso para nós, um tempo de refrigério, ó Pai, onde ouviremos e aprenderemos conforme a tua vontade, segundo é o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar então para vir à mesa o nosso irmão, professor doutor, reverendo Wilson Santana. Enquanto o palestrante está sendo dirigido à mesa, nós queremos dar aqui alguns breves avisos. Ele terá o seu tempo de ministração de palestra. Após a palestra, então, será aberto um tempo para perguntas. Tá? Gostaríamos que vocês participassem fazendo as perguntas. E no final, depois das perguntas respondidas, nós temos para sortear alguns livros bondosamente doados aqui para nós, para que você também seja aí abençoado com uma boa literatura. O reverendo Wilson, ele pediu para que eu falasse pouco sobre o currículo dele, então ele pediu assim: fala que eu sou pastor. Então estou falando, ele é pastor, e também ele é doutor e é um profundo conhecedor de história, como poucos. E eu vou falar que faz nada mais, nada menos, 30 anos que a gente se conhece, são 30 anos de amizade. Eu estava entrando no seminário em 1988, quando ele já era seminarista. Então é um privilégio grande ter esse amigo aqui e estar agora para ouvir aquilo que ele tem para falar para nós. Aproveitem o máximo, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos e a todas. Quero externar meu agradecimento ao professor Mário, também amigo há longo tempo. Quero também agradecer o gentil convite feito pelo nosso coordenador, reverendo Christian Briali, para falar sobre um tema não tão simples, né, que é a aproximação entre a teologia, a religião e a cultura brasileira.
vou me esforçar muito aqui para tentar fazer essa aproximação e acho que previamente já vou dizer que eu não vou conseguir não, viu, Cristian? Mas é uma grande alegria poder falar a vocês nesta noite. Bem, o método que eu vou utilizar é bem simples, nós não teremos grandes teorias aqui, ou quase nenhuma, mas vou fazer uma descrição narrativa, em primeiro lugar, de um resumo da história de Portugal, que eu considero muito importante, esse resumo, e nesse resumo vocês vão ver que a religião está para a cultura luso-brasileira, assim como a sombra está para o corpo. É muito difícil separarmos a teologia e a religião da cultura luso-brasileira. Vou fazer esse primeiro resumo da cultura portuguesa, e vai ser realmente uma síntese. Após isso, vou retornar ao Brasil, vou chegar até com os portugueses ao século XIX, a chegada da família real no Brasil. Depois quero retornar, destacando alguns pontos do Brasil colônia, e a partir da chegada da família real, aí quero demonstrar também rapidamente para vocês, e em resumo, um surto de modernidade, de conhecimentos também científicos, áreas no campo das ciências que vão sendo descobertas, debatidas, introduzidas, e dessa forma compondo aquela primeira superfície de conhecimentos acadêmicos que vão começar a moldar algumas áreas, esferas da sociedade brasileira. E se eu conseguir chegar até aí, quero também me aproximar um pouco da criação da USP, no ano de 34, e destacar 3 personagens: o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Dos 3, o único que permaneceu por algum tempo dentro da cadeira de História da Civilização do Brasil na USP foi o Sérgio Buarque de Holanda. Caio Prado não conseguiu, e o Gilberto Freire, atuando em Pernambuco, também não teve essa oportunidade de trabalhar dentro da USP. Bem, então nós vamos começar com a síntese de Portugal. De Portugal é uma história muito rica, e todos nós conhecemos bem essa história. Portugal, a partir do ano de 1139 até o ano de 1910, Portugal possuiu 4 dinastias. E essas dinastias foram muito importantes. A dinastia dos Borgonhas, que vai do ano de 1139 ao ano de 1380. Depois a dinastia do Mestre de Avis, que vai do ano de 1385 até o ano de 1580. A terceira dinastia, chamada dinastia filipina, que vai de 1580 ao ano de 1640. E, finalmente, a dinastia dos Braganças, que em Portugal percorre o caminho do ano de 1640 até o ano de 1910. No Brasil, a dinastia dos Braganças permaneceu até o ano de 1889. Acontece que a história de Portugal, apesar de ter o seu início, o seu marco, com Dom Afonso Henriques, no ano de 1139, diante de uma batalha monumental que ele precisou organizar, e ao enfrentar essa batalha, ele já sai perdendo a famosa Batalha de Ourique. E nessa batalha,
ele se vê bastante inferiorizado diante de milhares de soldados sarracenos, mouros, soldados de Marrocos, de várias regiões da África, que numa espécie de confederação, vão jogar as suas últimas cartas contra esse jovem aspirante ao trono de Portugal. E diante daquela multidão, uma vitória simplesmente impossível. A tradição nos diz, e é uma tradição composta por muitos mitos e lendas, nos diz que o Afonso Henriques teve uma grande visão, e foi uma visão de Cristo. O Senhor Jesus aparece a ele na antevéspera da Batalha de Ourique, a semelhança lá de Constantino na Ponte Milvio, a semelhança também do grande Clovis numa batalha em 511, ele se promete, ele se compromete a oferecer o seu estado, o seu país, que ele estava construindo ao Evangelho, ao cristianismo, definitivamente, caso ele conseguisse aquela vitória. E ele conseguiu a vitória, uma vitória inexplicável. Até hoje, os cronistas de Portugal, eles têm muitas dificuldades para explicar como se deu a vitória que ele alcança. E essa vitória é celebrada até os dias de hoje. Creio que há feriados em Portugal, e a história de Portugal registra bem isso. Bem, só que acontece algo muito interessante e necessário dizer a vocês, que antes da história de Portugal, a partir de 1139, quando o Estado português se organiza, quando a nação se organiza, quando aquele condado passa a ser o país, a nação, e agora está independente das casas de Leão, da casa de Galiza, da casa de Aragão e de outras casas espanholas, é também uma história muito rica a que nós temos anterior a esse período, e difícil também de ser construída. Se formos buscar, portanto, as origens de Portugal, antes de 1139, nós precisamos chegar no ano de 146 a.C., porque em 146 a.C., a força muito poderosa, as legiões romanas entram na Ibéria e simplesmente dominam a Ibéria. E é necessário também dizer que antes dos romanos, os cartagineses lutaram. Viriato é um personagem muito rico na história de Portugal, e Viriato foi muitas vezes recrutado pelas forças cartaginesas para fazer no território português batalhas contra Roma, e geralmente Viriato conseguia as vitórias. Infelizmente, os tenentes lugares de Viriato traíram-no e ele perdeu assim a vida. E antes mesmo dos cartagineses, nós tivemos a presença dos gregos, e uma presença muito marcante, que deixa uma cultura material muito rica em Portugal, foram os celtas, os castros, a forma de habitação, a introdução do ferro, a introdução de armas, foram e somente através dos celtas, em centenas de anos antes daquela entrada dos romanos naquele território que é a Ibéria. A Ibéria na Europa é simplesmente o fim do mundo, é onde termina, segundo Fernando Pessoa, onde termina a terra e começa o mar. Mas era uma região extremamente rica e importante em metais e estratégica, porque através das colunas de Hércules, que é a separação da plataforma continental europeia da plataforma continental africana, passavam por ali dezenas, milhares de soldados procurando vencer as suas guerras e dominar a Ibéria, e através da Ibéria transformar a Ibéria numa espécie de portal para a Europa. Então foram dezenas de guerras
O Salomão, com o próprio rei Irão, em Crônicas, nos fala que buscava pavão, bugios, marfins, ouro, na famosa região de Tarse, que é um antigo nome dado pelos judeus àquela região da Ibéria. Bem, então tudo isso tem que ser computado. Mas a partir de 146 depois de Cristo, a legião romana, as legiões romanas chegam, se instalam, e os romanos simplesmente eles vão virar a Ibéria de ponta cabeça. A cultura romana chega, a cultura românica, a cultura latina chega, e é uma cultura que não vai simplesmente impregnar, ela vai penetrar, ela vai entrar na medula daquela gente, daquelas pessoas, de tal maneira que os ibéricos nunca conheceu e nunca conheceria uma cultura tão forte, tão avassaladora, tão rica, tão poderosa como a cultura latina. Nem antes, nem depois. Ah, mas e os celtas? Os celtas passaram centenas de anos ali, mas não conseguiram, não tinha a beleza, a cultura celta não tinha a beleza, o refino, não tinha a erudição da cultura latina. E esses homens foram tomados pela cultura latina. E essa cultura latina, ela vai penetrando todo o ambiente ibérico. E vai penetrando toda a região de Galiza, de Aragão, de Castela, de Leão. Vai penetrando os condados de Porto, os condados de Coimbra. E aquela região é tomada por essa cultura, e essa cultura floresce ensinando tudo para aquela gente. A cultura latina, ela ensina desde o adestramento de um pequeno animal até a confecção do vinho, a confecção do queijo, o lidar com o animal, o lidar com o campo, as construções, a língua, o mundo jurídico, o sistema de governo, tudo é latino. Acontece que as invasões bárbaras se tornam muito poderosas, e em 409 os romanos são expulsos da Ibéria pelos suevos e por alguns vândalos. Observem vocês que nós já estamos aqui muito próximo à destruição de Roma, que vai acontecer em 410, e depois o próprio império vai ser consumido pelos bárbaros. Em 409, os suevos e os vândalos entram e assumem a Ibéria, expulsam os romanos, os próprios da terra, que eram educados, mas eram tratados como escravos, não apanharam armas e não foram às batalhas contra os suevos, e os suevos não teve tantas dificuldades para expulsar os romanos, e os romanos foram expulsos dali. Passaram apenas cerca de 100 anos, e um outro grupo muito forte chega naquela região, que é o grupo dos visigóticos, ou os visigodos. Os visigodos assumem aquela região, implantam lá, ou tentam implantar a sua cultura, e não conseguem impor uma cultura superior à cultura anteriormente imposta pelos romanos. Eram homens brancos, altos, nariz aquilinos, eram loiros, eram chamados de fidalgos, eram um outro biotipo para os ibéricos. E aquela gente tem muitas dificuldades com a língua. Como controlar, se não havia um domínio da língua? Se eles não conseguiram impor a língua? E se a língua dos visigóticos não era formalmente construída? Então os visigóticos, eles assumiram aquela posição de aristocratas, eram os novos proprietários, eram os senhores, e eles agora recrutam, eles vão recrutar o clero romano, bispos e padres, para assumir toda a parte burocrática daquele reino. Então aqui há uma íntima ligação entre o clero romano, português, mas com toda a orientação romana, e é essa gente que vai ensinar os visigóticos
dominar em toda a burocracia de um governo. E com isso, então, o clero se torna muito poderoso, tornando-se a classe mais privilegiada, a mais abastada, a mais rica, a mais poderosa na Ibéria, naquele período, naquele início ali da Idade Média. E aqui nós já temos a primeira definição da estrutura piramidal social de Portugal. No topo da pirâmide, o clero. No meio da pirâmide, os visigodos como aristocracia. E, algum tempo depois, em 711, um outro grupo muito poderoso chega, são os muçulmanos. Os muçulmanos, eles vão tomar toda a região, desde o Algarve até as regiões nortes da Espanha, e o que sobra é apenas um pequeno grupo de cristãos que conseguem refúgio nas Astúrias, que é uma região bem ao norte ali da Espanha e de Portugal, e eles vão ficar refugiados ali esperando o período que é chamado o período da reconquista de Portugal, que vai demorar. E nesse momento, então, o árabe, ele impõe a sua cultura. O árabe, ele não chega destruindo as igrejas cristãs, os cristãos, destruindo a cultura, impondo o seu estilo de vida. Não, eles entram com muito a oferecer, muito a oferecer. Apenas um exemplo, na língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, vocês sabem perfeitamente, existem centenas de palavras que derivam-se da estrutura árabe. Mas o árabe, ele vai ensinar o ibérico a cultivar uma pequena horta. E esse indivíduo ibérico que aprendeu a cultivar a pequena horta, ele é chamado de hortelão. E com isso surge o homem livre da Ibéria, que é o hortelão. Ele planta, ele colhe, ele se alimenta, o excedente ele negocia, vende, e ele vai tendo rendimentos ali, e vai conseguindo a sua autonomia dentro daquela estrutura. Bem, com o árabe, nós temos agora a estrutura piramidal social ibérica portuguesa definida. O clero, os visigóticos como sendo os antigos proprietários, e muito provavelmente agora essa classe passa para os árabes, e na base da pirâmide o homem comum, que é o hortelão, é o homem que aprendeu a plantar, aprendeu a colher num espaço pequeno, porque não era latifúndios, é um espaço muito pequeno. Bem, essa presença árabe foi muito inquietante, porque ao mesmo tempo em que os árabes eles tentavam, através do Ocidente, entrar pelo Oriente, do Oriente os turcos tentavam entrar no Ocidente. E dessa forma a Europa ficava como uma espécie de sanduíche. Eram duas forças altamente poderosas, comprimindo, oprimindo, atacando, e a Europa simplesmente tentando se defender. Não se sabe exatamente todos os propósitos do nosso Deus, mas Deus usa o meio da Europa para confinar os cristãos ali. E é nessa época que Pepino o Breve, os merovingios, os carolíngios, e daqui a pouco Carlos Magno vai aparecer, e nós teremos a constituição do Sacro Império Romano Germânico, substituindo o Império Romano que faliu com a presença dos próprios bárbaros. E houve uma batalha, a Batalha de Poitiers, em 732, e nessa batalha os francos foram muito importantes, e os francos são os francos de Clovis e de Clotilde. Esse homem que também teve uma visão, e ele impõe a sua nova fé, o cristianismo, a todos os seus súditos. E uma camada gigantesca, agora de bárbaros, são cristianizados, e eles vão receber o título de francos, são os francos etnicamente, e eles vão se constituir numa das mais poderosas forças cristãs para lutar ali na região da Gália contra os muçulmanos. E eles conseguem uma grande vitória contra os muçulmanos, e os muçulmanos precisam recorrer a diversos artifícios, mas não conseguem sobreviver.
Eles vão recuando, recuando, cada vez mais para as regiões do Estreito de Gibraltar. E é mais ou menos nesse período, passa-se o século VIII, o século IX, o 10º século, com a presença árabe muito forte ainda, e nós chegamos lá por volta do século XI, e lá pelo ano de 1098, as primeiras cruzadas são organizadas. Essas cruzadas tinham o objetivo de levar cristãos, voluntários ou não, à Terra Santa, no primeiro momento, a libertar a Cidade Santa dos turcos. E nós tivemos pelo menos 7 grandes cruzadas, inclusive uma cruzada muito trágica, que é a Cruzada das Crianças. E esses cruzados, eles eram recrutados para fazerem as suas guerras contra os árabes ali na Ibéria. E nesse momento nós temos a presença de alguns deles lutando. É uma luta muito renhida, muito difícil, até que Dom Afonso, que é rei ali numa daquelas casas, a casa de Castela, ele vai convocar, já no fim do século XI, qualquer valente, qualquer cavalheiro, o cavaleiro que quisesse fazer guerras naquelas regiões contra os muçulmanos, e se assim o fizesse, levaria um grande dote, que seria a mão da rainha, uma princesa, que era a Dona Teresa, e consequentemente esse indivíduo seria o senhor das terras portucalenses. E é quando chega naquela região Dom Henriques, de uma poderosa casa, a Casa dos Borgonhas, na França. Ele vem fazer as suas guerras ali, e ele consegue empurrar os árabes, impondo diversas derrotas aos árabes, e os árabes são derrotados. E é exatamente aqui que Dom Henriques ele vai casar com Dona Teresa, e desse casamento aparece uma criança, um filho chamado Dom Afonso Henriques, em homenagem ao avô castelhano e em homenagem ao seu pai, que é da Casa dos Borgonhas, uma casa na França. E o dote é aquela região portucalense. Acontece que, muito rapidamente, o Dom Henriques falece, a sua esposa, a Dona Teresa, se torna senhora, ela casa com outro nobre da região de Galiza, e o filho muito novo suspeitava que não seria algo muito prudente submeter aquela região, que é o condado portucalense, à casa de Galiza. Poderia ter problemas. Então essa criança, esse jovem, ele se arma. E quando ele se arma, os historiadores falam que nessa altura, quando um jovem de 16 anos, 17, se armava, ele estava dizendo, nobre, evidente, que ele não se submeteria a nenhum outro poder. Ele se rebela contra a mãe. E ele vai fazendo guerras contra a sua própria mãe, a Dona Teresa, vence, e finalmente ele se torna senhor daquelas terras. E ele vai para essa famosa guerra, Batalha de Ourique, em 1139. Portanto, a data de Portugal é de 1139. A primeira dinastia está estabelecida, a dinastia dos Borgonhas. E é interessante que os historiadores falam que há muitos personagens interessantíssimos na história que nem sempre são ovacionados, são destacados. E na história de Portugal, lá por volta do ano de 1195, aparece um jovem católico português que vai se tornar uma verdadeira lenda. E esse jovem, nós também precisamos recuperar a história dele. Ele observa que passa por Portugal alguns frades que vão evangelizar os muçulmanos em Marrocos. E esses 5 jovens são destruídos, são massacrados. E a notícia passa por Portugal. E é quando ele, chamado Antônio, e ele vai ser o famoso Santo Antônio de Portugal, ele vai fazer a evangelização lá na região, passa por invernos difíceis, em Marrocos, em outras terras, apresenta o cristianismo. Parece que os árabes,
entendiam que era muita coragem e que aquele homem não era normal, e eles tinham um problema com as pessoas que não batiam bem da sua cabeça, e deixaram, e ele volta. E ao voltar, esse Antônio ele vai se encontrar com Francisco de Assis. E Francisco de Assis já observa os dotes extraordinários dele, e já o convoca para ser uma espécie de professor de teologia, grande mestre entre os franciscanos. E é esse Antônio que vai para Pádua. Então, quando na Itália você fala de o santo, não é nenhum santo italiano, é o Santo Antônio de Pádua. O Santo Antônio de Pádua é o Santo Antônio português. Então, esse homem foi brilhante, grande evangelista, grande propagador do Evangelho. E um pouco mais adiante, lá por volta do ano de 1275, aparece também em Portugal um certo indivíduo chamado Pedro Espano. Pedro Espano. O que você puder pensar em termos de conhecimento, esse camarada tinha. Ele era médico, ele era filósofo, ele era historiador, ele era cronista, ele era poeta, ele era tudo. Ele inventava métodos mnemônicos, as famosas cantilenas de Pedro Espano, que eram métodos mnemônicos para ele ensinar silogismos. E esse método mnemônico, essas cantilenas de Pedro Espano, duraram há 800 anos depois da morte dele. Ou seja, as escolas portuguesas ensinavam esse método 800 anos depois. E esse Pedro Espano, ele vai passar para a história como o primeiro Papa português. Ou seja, Portugal teve um Papa, e foi ele. E ele aparece na história como João 21. Então, se você for atrás do Papa português, vai chegar a João 21, e esse João 21 foi o grande gênio de Portugal. Então, a religiosidade, né, que chegou lá com os romanos, mercadores romanos, soldados romanos, ela está impregnada no homem português. A cultura latina, que eu disse a vocês, inclusive a própria língua, o português que eles falaram, que era uma língua neolatina, o nosso português é um latim estrupiado, é um latim já cansado, com alguns problemas, mas é latim. E carregado a tudo isso, a fé cristã. Isso é muito importante. Então nós damos um saltinho agora, passamos para o final da dinastia. Essa primeira dinastia foi brilhante, eles inauguraram a Universidade de Coimbra no ano de 1290. E é uma história belíssima, a história da educação em Portugal, antes do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, 1545, quando começa o concílio. E aí nós chegamos no ano de 1385, quando essa dinastia cai e aparece a dinastia do mestre de Aves. Essa dinastia é muito importante, e o ápice dessa dinastia chama-se Dom Manuel. Vale muito a pena estudar a história de Dom Manuel, o grande rei do descobrimento. Dom Manuel, ele foi capaz de ver Colombo chegando nas ilhas americanas. Colombo, ele era genovês, ofereceu o seu serviço para a coroa portuguesa rejeitou, ele foi para os reis católicos ofereceram dinheiro, embarcações e recursos. Ele descobre as novas terras, porque eles estavam atrás do caminho das Índias, porque se chegasse no caminho das Índias, eles superariam todos os atravessadores, e Lisboa seria a capital do mundo, vendendo as suas famosas especiarias. E ele, então, observa que Colombo chega com as notícias de que havia descobrido novas terras, apresenta o modelo de índio americano, e os portugueses ali chegaram a dizer, não, essa terra elas pertencem a Portugal, porque as terras que estão abaixo das Canárias são portuguesas, as terras descobertas acima das Canárias são espanholas, a América é nossa. E aí houve uma briga, Colombo foi para a Espanha, e a coisa degringolou. Mas em seguida nós já temos ali
outros indivíduos, como o próprio Vasco da Gama. Vasco da Gama tem em Diogo Cão um grande mestre de navegação, Bartolomeu Dias, outro mestre de navegação, Fernando de Magalhães, outro mestre de navegação. E esses homens procuravam de todas as formas construir pontes, buscar facilidades e trazer agora o mundo para que o mundo se rendesse a Portugal. Mas o homem extraordinário foi Vasco da Gama. Depois de uma expedição, Vasco da Gama chega com os seus navios abarrotados de especiarias, e ali Portugal descobre sua vocação para a modernidade, para a riqueza. É importante também dizer a vocês que lá por volta de 1492, foi quando a América foi descoberta, 1494, um outro tratado, foi o Tratado de Tordesilhas, a partir das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas. Dentro desse perímetro, todas as terras a serem descobertas, portuguesas. Para além das 370 léguas, pertenceria à Espanha. E foi exatamente após Vasco da Gama que nós encontramos Pedro Álvares Cabral chegando no 22 de abril aqui na Baía de Cabralha. E o grande rei é Dom Manuel. Ele é um célebre imperador, um homem que conhece muitas coisas. O caminho para as Índias agora já foi descoberto, e Lisboa, da noite para o dia, deixa de ser uma pequena cidade medieval e vai se tornar talvez o centro de toda a Europa. Navios carregados com muita mercadoria desembarcavam em Lisboa para a alegria dos portugueses. Então esse período é importante. Então nós vamos com Dom Manuel até Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Frei Henrique de Coimbra faz a primeira missa no Brasil. Pero Vaz de Caminha escreve o atestado de nascimento do Brasil, como vocês todos conhecem. E nós vamos agora para o final dessa dinastia, que vai terminar com um neto de Dom Manuel, que é o Dom Sebastião. Um jovem, solteiro, brilhante, rei de Portugal, no ano de 1578, amando o cristianismo e querendo levar o cristianismo para Marrocos, ele vai com o seu exército é simplesmente massacrado na famosa batalha de Alcácer Quibir. Essa batalha foi desastrosa. Esse rei, é do mesmo período o mesmo período, 1578, Luís de Camões, mesmo período, né? Luís de Camões está escrevendo as suas aventuras ali com Vasco da Gama, tal, e é o período em que mais ou menos o texto os Lusíadas vai aparecer. E também aqui no Brasil, nós em 1578, o Jean Delery, vocês sabem que o reverendo Christian é especialista nessa matéria, estava imprimindo o seu Viagens à Terra de Brasil, primeira edição em 1578. E infelizmente o Dom Sebastião faleceu, morreu, e o corpo, segundo a tradição, não foi encontrado, e criou-se o mito do sebastianismo, que até hoje nós conhecemos. Há muito de messianismo, milenarismo, sebastianismo nas histórias, né? As trovas de Bandara, na história de Portugal e na história do Brasil. E quando morre o rei Dom Sebastião, ele não deixou descendente, fica um cardeal, tio dele já, bastante idoso, né? Henrique, e ele falece, e ao falecer, os filhos, né, de várias coroas começam a gritar pelo trono de Portugal, e o que vai alcançar o trono de Portugal é somente o maior dos imperadores de toda a terra, que não é português, mas tem sangue ali na casa portuguesa, que é Felipe II. Aqui, em 1580, estabelece-se em Portugal a terceira dinastia portuguesa, que é a dinastia chamada Filipina, ou a dinastia Habsburgo-Aragão, porque é uma junção da casa da Áustria com a casa
de Aragão. E esse rei, ele estabeleceu o que nós chamamos de União Ibérica. Portugal, Espanha, e a Espanha é senhora de todos os reinos portugueses, a Espanha é senhora do Brasil, a Espanha é senhora de Portugal, a Espanha é senhora dela mesma, a Espanha é senhora de parte da Itália, parte da França, toda a região que nós conhecemos como o Sacro Império Germânico, países, né, do norte, a Bélgica, a Holanda, tudo isso pertence a Felipe II. E essa dinastia também é chamada de Filipina, porque os reis da dinastia foram Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Foi um desastre para o Brasil, essa União Ibérica. Passa-se o período, e em 1640, nós encontramos a restauração de Portugal com a famosa Casa de Bragança. A Casa de Bragança vai iniciar as brigas da restauração e vencem a Espanha. A Espanha não queria lutar com Portugal por uma série de motivos, provavelmente porque havia muitos flancos que ela deveria proteger, e Portugal, ali entranhado dentro da Espanha, né, poderia lhe consumir muito. Então a Espanha foi deixando até que a Casa de Bragança consegue recuperar o seu status quo e começa a dominar novamente Portugal, alcançando em Portugal a liberdade. E é o período em que Portugal consegue novamente a sua liberdade. E a Casa de Bragança, vocês conhecem bem a história. Apenas um destaque para o rei D. José I, que assume como rei da Casa de Bragança em Portugal no ano de 1750. Ele enfrenta um famoso terremoto, 1º de novembro de 1755. Esse terremoto destruiu Portugal. E aí aparece, nessa história, como sendo uma espécie de mão de ferro, ou braço direito do rei D. José, o famoso Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, ou então Marquês de Pombal. Esse homem, ele tem realmente um destaque especial, porque foi um revolucionário sem precedente na história de Israel. Ele é muito superior à maioria dos reis de Portugal. Portugal teve grandes reis, mas o Marquês de Pombal superou, né? Os autores, Kenneth Maxwell, chama de o ápice do absolutismo em Portugal, foi com a presença desse homem. E ele vai reinar até o ano, entre 1750 até 1777, quando D. José falece, a sua filha, Maria I, Maria a Reviravolta, né? Maria a Reviravolta, louca, né? Ela tinha problemas, assume. E depois de Maria, o seu príncipe, né, o seu filho, D. João VI, depois Pedro II, né, Dom Miguel, Maria da Glória e D. Pedro I, como nós conhecemos. E a partir de D. João VI, a história de Portugal fica entrelaçada com a história do Brasil, né, a Revolução de Porto, então fica entrelaçada. E esse homem fez coisas inacreditáveis. Uma das ações do Marquês de Pombal foi expulsar os jesuítas de Portugal no ano de 1759 e das colônias de 1760. E aí nós podemos perguntar como, né, um absolutista, né, um aristocrata português ibérico, com todas as benesses que recebia, inclusive, né, os favores do Vaticano, consegue expulsar a ordem dos jesuítas. E realmente ele só conseguiu por aquilo que nós chamamos de regalismo ou do padroado, porque em Portugal o senhor da igreja, e isso foi dado pela própria igreja, era o imperador. Nós chamamos de Portugal. Então a igreja em Portugal, desde épocas muito remotas, não passava de um departamento do reino. A igreja, ela viveu sob uma espécie de camisa de força dentro de Portugal e depois no Brasil. Bem, foi nesse período então que Napoleão ele impõe lá uma grande barreira contra a Inglaterra e ele invade com Junot Portugal. E é nessa invasão, entre 1807 e 1808, que a rainha Dona Maria I, mais o príncipe regente D. João, fogem para o Brasil, escoltados pela força inglesa. E depois Napoleão, no seu exílio, vai dizer que o homem mais inteligente que ele conheceu, né, dos imperadores, dos reis mais inteligentes que ele conheceu, era D. João
VI. Então, o que essa Carla Camurati faz aí com D. João VI é um desastre, né? Porque ela o representa como sendo um bobão, um comedor de coxas de frango. Mas esse homem, ele era brilhante, D. João VI, ele consegue estrategicamente e politicamente dar um nó em Napoleão, o que ninguém fazia, e no momento em que Napoleão está se apropriando de Portugal para assumir definitivamente toda a Europa, D. João e a sua mãe fogem, e ele não consegue resolver nada, ele não consegue dominar Portugal, a corte portuguesa fugiu, e os portugueses chegam no Brasil no ano de 1808 e vão se estabelecer no Rio de Janeiro, porque a capital do Rio, a capital é o Rio, e Salvador, eles chegam lá, mas chegam meio sem querer, né? Houve um problema com a embarcação, o navio chegou lá, mas depois eles foram para o Rio de Janeiro. Então nós chegamos finalmente aqui no Brasil com a família real. Então só vamos voltar um pouquinho na história do Brasil, como eu disse a vocês. Então na história do Brasil, lá por volta do ano de 1557, nós tivemos uma ação francesa que tentava chegar nas regiões do sudeste do Brasil pela inoperância de Portugal, porque Portugal estava interessado em cuidar lá do norte e do sul. Não, os franceses chegaram. E chegaram para impor uma colônia aqui. E, se possível, estabelecer a França Antártica aqui. Chegou sob o comando de Nicolau Durand de Villegagnon e do seu sobrinho Blois Leconte. Então, teve a primeira expedição em 55 e a segunda expedição. E na segunda expedição, que se estabeleceu no Brasil no dia 10 de março, portanto, agora, em 10 de março passado, comemorou-se 461 anos da presença francesa no Brasil. E eles comemoraram fizeram o primeiro culto, leram a palavra de Deus, Salmo 27,4, cantaram o cântico metrificado, o Salmo de número 5, lá do Saltério de Genebra. Villegagnon orou, foi uma festa. O resultado foi que 9 calvinistas fugiram, 5 permaneceram. Dos 5, um conseguiu fugir aqui para São Paulo, né, o Jacques Le Baleu, chamado João de Bolès, e 4 ficaram no Rio de Janeiro, Vernouil, Bordel e Bourdon, mas Lafon. E desses indivíduos, Lafon consegue escapar da morte, porque eles escreveram um documento que, do ponto de vista teológico, precisávamos divulgar, histórico, precisávamos divulgar, porque os artigos discutidos ali e feitos por 3 indivíduos leigos em 12 horas é extraordinário. Eles falam com a precisão de um credo de Nicéia e falam com a precisão de um credo niceno-constantinopolitano e com termos do credo de Calcedônia. Eles escreveram um documento monumental que é chamado a Confissão de Fé de Guanabara, ou a Confissão de Fé Fluminense. Esse documento circula por aí. E ele foi feito em fevereiro de 1558, na Baía de Guanabara. E esses 3 calvinistas, o Vernouil, o Bourdon e o Bordel, foram assassinados friamente. São os 3 mártires que nós chamamos da Guanabara. Lafon, segundo Frei Vicente Salvador, História do Brasil de 1500 a 1627, que é um livro maravilhoso, editado pela Melhoramentos, e ele é considerado o primeiro historiador que vai historiar sobre o Brasil, né, o Frei Vicente Salvador. Ele narra como José de Anchieta participou diretamente da morte de João de Bolès. Então, a religião e a história muito, muito impregnada. Aí, há um salto. Nesse salto, nós chegamos no século XVII, com a presença da Holanda no Brasil. Esse é um outro momento muito especial. A Holanda tentou chegar no Brasil em 1624 e finalmente conseguiu chegar em 1630 e ficou até 1654. O período de Maurício Nassau foi de 37 a 44. Foi um período assim iluminado. Nós tivemos um laboratório astronômico aqui, dirigido pelo Magraff e pelo Guilherme Piso.
tivemos pintores como Alberto Ecaute e Franz Post, brilhante, Gaspar de Bar-Leou, historiador que escreve a história, centenas de engenheiros e arquitetos, a construção da Maurícia, a construção de pontes, a construção de toda a infraestrutura lá de Recife, documentos de fé, as igrejas, 2 presbitérios, um sínodo, mais de 22 igrejas reformadas foram implantadas ali, a evangelização aos negros, a evangelização aos índios. De fato, meus irmãos e amigos, é a maior experiência em termos de modernidade que o Brasil conheceu. E nunca o Brasil tinha conhecido um homem na estatura de erudição como o príncipe Maurício de Nassau. Liberdade para os judeus, 2 sinagogas foram instaladas ali. Foi um momento assim de muita lucidez, que não era simplesmente exploração por exploração, mas foi uma presença contagiante, que até os dias de hoje, essa presença ela é celebrada pelos pernambucanos. Infelizmente, com as guerras, as revoltas, os holandeses foram expulsos e desmontou-se todo aquele aparato construído ali. Eles foram para outras regiões e o Brasil voltou a cair nas mãos dos seus antigos donos, né, dos seus antigos senhores. Bem, daqui nós saltamos novamente e chegamos até a família real. Com a família real no Brasil, há a junção da metrópole e da colônia. Até então o Brasil era colônia, Portugal era metrópole. Agora há um deslocamento de poder e essa metrópole vem para o Brasil, desloca o eixo. E da noite para o dia, o Rio de Janeiro, sem nenhuma estrutura, uma província ainda pequena, se torna a capital do reino português, cujo imperador logo será D. João VI, né? E com todos ali os seus sucessores. Esse momento é um momento muito especial da cultura brasileira. E é especial porque, no ano de 1810, a Inglaterra estabelece com Portugal o Tratado de Comércio e Navegação. O que o tratado determina? Determina que qualquer protestante islâmico, judeu, que queira fazer o seu culto em casa particular, tem autorização da Casa de Bragança e dos donatários brasileiros. Não se persegue mais. Algumas exigências são feitas. A casa não pode ter sinal evangélico, de cristianismo, não pode ter uma estrutura de templo, não se pode fazer proselitismo, mas o culto é permitido. E é exatamente nesse período que nós vamos encontrar várias famílias da Alemanha, da Suíça, se deslocando para o Brasil e vão chegar aqui em Nova Friburgo. E em Nova Friburgo, eles vão experimentar algo terrível, que é a falta de palavra dos nossos senhores. As promessas feitas aos alemães e aos suíços nunca foram cumpridas. E por isso, logo depois, ali na região de Cantagalo, Nova Friburgo, eles saem da região e partem para outros caminhos. Mas uma massa de católicos, uma massa de reformados da Alemanha e da Suíça chegaram estabelecendo o seu culto, estabelecendo as indústrias têxteis, que são muito ricas ainda em Nova Friburgo, e uma série de outras vantagens. Isso aconteceu. Mas aqui na história da cultura brasileira, vai acontecer algumas coisas interessantes. O homem português chegou lá atrás, o homem português cruza com a matriz ameríndia e a matriz afro, e constitui-se aqui o homem brasileiro. O homem brasileiro é fruto do século XVI. Portanto, o homem brasileiro é a redução de tudo aquilo que há de mais moderno, tudo aquilo que representa a modernidade, porque nós chegamos, a partir de 1453, com a queda de Constantinopla, a própria história classifica como aquele período de modernidade. O homem português que aqui chegou, e os descendentes desse homem português, que serão os brasileiros, na verdade é uma redução, e dentro dessa é uma cápsula, e dentro dessa cápsula há uma redução de tudo aquilo que há de mais moderno.
Alguns não vão entender dessa forma, mas depois a história vai representar bem isso, vai dizer bem isso, como é que funciona isso. Esse homem miscigenado, português, que vem de longas datas se miscigenando, se misturando, quase que um hibridismo ali, se não for anacronismo. E aqui no Brasil a coisa acontece também, esse hibridismo, essa facilidade que o português tem para constituir as suas famílias, As índias se apaixonam geralmente por eles, E eles vão se apropriando de tudo pela frente, constituindo grandes famílias e tentando colonizar o Brasil. Então o Brasil é o resultado disso, e como essa sombra no corpo, o catolicismo ele foi espraiado pelo Brasil, foi derramado pelo Brasil. Agora, o que aconteceu no Brasil colônia é que o catolicismo não soube alimentar devidamente essa planta, não regou essa planta, não cuidou dessa planta. Então essa planta cresceu miúda, mirrada, e isso fez com que depois muitos protestantes, simplesmente com a leitura da Bíblia, ou simplesmente com o conselho para se ler a Bíblia, fez com que centenas de católicos abraçassem a fé protestante. Eram presas fáceis para os protestantes. E é evidente que a providência de Deus estava por trás de tudo isso. Então esse homem, agora aqui já no Brasil, com a abertura da lei jurídica, vai se beneficiar. Em seguida, em 1815, o Brasil se torna também um reino. Agora é o reino do Brasil, junto com o reino de Portugal e Algarve. Não é mais uma colônia, após as guerras napoleônicas, quando Napoleão perde a batalha. Há uma guerra no Porto, uma revolta, Portugal estava sob a intervenção de um inglês, D. João volta para lá para resolver o problema, tem muitas lutas. Aqui no Brasil, Pedro I, ainda sucessor e herdeiro da Casa de Bragança, proclama a independência do Brasil em 22. Em 23, eles seguem um modelo de Portugal, que é uma monarquia constitucional. Eles vão organizar a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. E no 5º artigo da Constituição de 1824, está lá para todo mundo ver. Não se persegue mais católicos aqui no Brasil. O governo vai proteger aqueles que não são católicos. Essa foi uma abertura fantástica. E é exatamente a partir daí que os primeiros protestantes chegam. O doutor Roberto Calley chega em 55, depois Archibald Green Simonton chega 4 anos depois, em 59. Congregacional primeiro, presbiteriano segundo, e muitos outros. Com Simonton chega Franz Christoph Schneider, Alexander Latimer Blackford, o George Chamberlain, Mary Annesley Chamberlain e vários outros. O presbiterianismo chega. E vai chegar por conta dessas facilidades. Bem, mas o que nós temos aqui? Como é que essa cultura brasileira vai se constituir? E aqui eu peço um pouco da atenção de vocês. O indivíduo que vai funcionar como uma espécie de canal para que essa cultura brasileira comece a se definir e o Brasil comece a respirar um pouco de modernidade, de cientificismo, é D. João VI. Ele traz os primeiros jardins botânicos para o Brasil. Plantas, chá é plantado, diversas mudas de plantas são cultivadas no jardim botânico dele. Ele vai estabelecer também, depois com leis, museus e as primeiras academias. Academia de Medicina, aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro, casas de enfermagens, escolas de enfermagens, escolas de engenharia. Esse indivíduo, ele começa a abrir, porque até então era proibido abrir-se escola no Brasil, exceto, por exemplo, as escolas secundárias, que até o ano de 1760 foi e funcionou sob os cuidados dos jesuítas. Depois passou a ter uma direção do próprio governo, do próprio erário que financiava o governo. Então, as primeiras escolas, a escola do Lago São Francisco, 1817. Então, esse homem, D. João VI, ele começa a abrir o primeiro campo. E aí nós começamos a ver, de uma forma muito minuciosa, as primeiras manifestações de inteligência aqui no Brasil. Ou seja, inteligência acadêmica, científica. 2 personagens.
José Bonifácio de Andrada e Silva, que ele é chamado de o patrono da independência. Ele era brilhante. Ele fora educado na Europa. Ele é mineralogista. O nome desse indivíduo está em livros técnicos na Europa, porque ele descobre determinados metais que ele descobriu. E esse homem foi genial. Era aqui de São Paulo e foi, juntamente com Dona Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, aqueles que sustentaram Pedro II, Pedro I, desculpe, no Brasil moderno, no Brasil independente. Então esse homem é brilhante, pouco estudado. Aqui na Praça do Patriarca nós passamos pela imagem dele ali, nem não se sabe, mas ele é de uma inteligência brilhante e precisa ser estudado fundamentalmente porque ele trazia um liberalismo religioso alcançado nas escolas oratorianas implantadas pelo, então, Sebastião José de Carvalho e Melo, lá em Portugal, quando os jesuítas foram expulsos das escolas, o Marquês de Pombal impôs os novos professores, e os novos professores, eles eram jancênicos, galicanos e oratorianos. Eram quase protestantes, porque liam a literatura protestante. E houve esse esclarecimento em Portugal, no fim do 18, no começo do 19, e a elite brasileira, quando mandava os seus filhos para a Europa, eles estudavam nessas cátedras influenciadas pelos oratorianos. Remeto vocês ao texto de Antero de Quental, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, nos últimos 3 séculos, que é um brilhante texto que nos fala da decadência de Portugal e, ao mesmo tempo, como a educação portuguesa foi reabilitada com a presença dos oratorianos. Outro indivíduo brilhante que está acompanhando, só que um período depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, é Jorge Tibiriçá Piratininga. Esse camarada com esse nome nasceu na França, mas ele foi o 2º governador do estado de São Paulo, liberal também. Ele também estudou na Alemanha, e ele também descobre metais que, inclusive, leva métodos. O método Tibiriçá é um método que se usa hoje em grandes indústrias. Então, aqui nós começamos a ver o Brasil dando os primeiros passos para o desenvolvimento e para o conhecimento. É a construção dessa identidade brasileira, é a construção dessa cultura brasileira. Agora, nós teremos que voltar um pouco, ou pelo menos mantermos aí na mesma cronologia. Esses imperadores agora, D. João já foi para Portugal, D. Pedro foi fazer suas guerras em Portugal contra Dom Miguel, para que a sua filha Maria da Glória assumisse o reinado lá em Portugal, e ele vai vencer também o seu irmão, e no lugar está uma criança com 14 anos, um pouco menos que isso. Em 31, a regência começa, e na regência nós temos também um personagem dos mais importantes, que é o Diogo Antônio Feijó, o padre Feijó. É brilhante esse homem. Esse homem reivindicava com documentos a presença dos moravianos no Brasil para revolucionar a educação. Ele é quem cuida de parentes lá do imperador. Ele quer derrubar o celibato, ele quer construir uma igreja romana, galicana brasileira. Vale muito a pena estudar um pouco a inteligência de Diogo Antônio Feijó e a importância desse indivíduo na construção desse Brasil novo. E o imperador Pedro II começa a reinar em 1841. A essa altura, é autorizado a construção do famoso Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Esse Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, ele vai começar lá por volta do ano de 1838. É o princípio das nossas universidades. Então, nós temos indivíduos aqui dentro desse instituto que vão ser brilhantes. Eles estão começando a construir uma identidade histórica pautada em documentos e em cientificismo. Por quê? Porque até então quem escrevia a história do Brasil era estrangeiro, como Frei Vicente Salvador, ou como os brasilianistas que viajavam, que passeavam pelo Brasil, explorando geralmente o Brasil, mas explorando em termos de conhecimento. Por exemplo, o Agassiz, e ele e a esposa, escreveram documentos maravilhosos.
Mas o Brasil já não pode depender da impressão que essa gente vem de fora lhe faz. Ele precisa ter aqui institutos que possam constituir em documentos que possam descrever ou redescrever a história do seu país. E é quando nós encontramos algumas pessoas interessantíssimas. Francisco Adorno van Argen era brilhante. O Van Argen tem sido esquecido. Visconde de Porto Alegre. A obra de Van Argen é uma das melhores já escrita até os dias de hoje sobre o Brasil. Mas ele foi colocado de lado na historiografia porque ele era monarquista, ele defendia, né, tinha lá os seus princípios, ou não falava muita coisa sobre a escravidão e outros temas que a historiografia posterior acaba rejeitando. Mas Francisco Adorno van Argen, ele é indispensável para a nossa compreensão da manifestação das ciências humanas e sociais e antropológicas aqui no Brasil. Então, o primeiro instituto é organizado lá por volta de 1838, o Instituto Histórico do Brasil, aqui de São Paulo, o Instituto Histórico do Rio de Janeiro, que é o mais antigo, e de Pernambuco. Então, eles começaram a estudar. E quem é que nós temos dentro do Instituto? Né? Nós vamos ter depois alguns indivíduos, como Nina Rodrigues, um grande baiano, grande intelectual, Silvio Romero, brilhante também, e o mais conhecidos, né, o Euclides da Cunha. Esses indivíduos eles vão construir novamente, além de muitos outros, a história do Brasil. São as primeiras manifestações da história do Brasil, são esses indivíduos. Observem, no campo da bacteriologia, ou nas biologias, também sanitaristas. O Brasil esquece de Oswaldo Cruz, não podemos nos esquecer de Oswaldo Cruz. Sanitarista, médico brilhante, conhecia tudo sobre bactérias, tudo aquilo que infecciona. O nosso problema hoje de febre amarela, isso já tinha sido resolvido lá atrás com ele. E nós desconhecemos Oswaldo Cruz. Nós desconhecemos Adolfo Lutz, desconhecemos Emílio Ribas, e o mais destacado que é Carlos Chagas. Carlos Chagas, médico sanitarista, ele vai aqui para uma região, não sei se em São Paulo ou Minas, fica dentro de um contender, à noite observando, porque eles precisavam de uma medicina prática. Ele observa que o inseto para aqui no meio do rosto, daqueles que ele infectava. E ele detectou. É o vetor, é o que carrega a doença. E por isso o pequeno inseto vai receber o nome de barbeiro, porque ele atinge essa região do rosto. A doença vai ser classificada como a doença de Chagas, e lá o transmissor, o nome científico, vai ser em homenagem a Oswaldo Cruz. Então nós desconhecemos, e esses indivíduos eles estão na metade do século XIX, e eles apontam lá no comecinho do século XX, mas deixam uma obra monumental a respeito do Brasil. São as ciências sendo produzidas no Brasil, a passos lentos, mas está sendo. No campo jurídico, nós não podemos nos esquecer de Joaquim Nabuco. Ele escreve uma obra sobre Nabuco Araújo, que é o seu pai, um estadista no Império, mas o Joaquim Nabuco é um gênio. Ele se encantava com o modelo parlamentar da Inglaterra, queria manter a monarquia aqui no Brasil e queria também, ao mesmo tempo, impor ao Brasil um sistema parlamentar. Mas o que esse homem contribuiu no mundo jurídico, o que esse homem contribuiu para a abolição da escravidão, apenas comparado com André Rebouças e José do Patrocínio. O trabalho dele foi simplesmente fenomenal. O texto que ele escreve, defendeu protestantes contra o ódio, dos seus adversários, e defendeu no fórum, publicamente, e junto a ele,
nós devemos colocar também Rui Barbosa. Rui Barbosa, na sua obra Minha Formação, descreve também toda a sua genialidade. Rui Barbosa, inclusive, disputa a presidência da República, acho que em 1917, com Epitácio Pessoa, e Rui Barbosa, ele vai ser um grande jurista, extraordinário jurista, vai escrever textos monumentais sobre o trabalhador, sobre o proletariado, sobre aquelas pessoas que haviam recebido o peso do trabalho dos escravos. A escravidão foi decretada, a libertação foi decretada, e todo aquele peso foi tirado dos ombros dos escravos e colocado sobre os ombros dos trabalhadores. Ele luta pelos direitos dos trabalhadores. Também é um personagem desconhecido, Rui Barbosa. Nós conhecemos muito sobre frases do Rui Barbosa. Vocês precisam conhecer os discursos parlamentares, o tomo número 7, a defesa que ele faz da teologia reformada. Ele é um livro, praticamente, no plenário, ele sendo aplaudido, ele mostrando os problemas do ultramontanismo, do tridentismo, do catolicismo, e o quanto o protestante ele era considerado como germe de modernidade. Então, vale a pena também conhecer no campo social, trabalhista, jurídico, esses dois personagens. E é dessa forma que o nosso conhecimento científico está sendo construído. E nós temos diversas outras áreas que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, na filosofia não podemos nos esquecer de Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes. Eles eram discípulos de Émile Littré, o grande positivista francês, discípulo de Auguste Comte. Auguste Comte, brilhante, nascido em Montpellier, em 1798, ele vai dizer que passamos por 3 estágios, o teológico, o metafísico e o positivista. Então, essa teologia positivista de ordem e progresso, eliminando a religião, chega no Brasil e chega através da França, porque o Brasil era consumidor integral de tudo que a França produzia, literatura, perfume, roupa, tudo. E essa filosofia chega nas escolas de educação no Rio de Janeiro, nas escolas de matemática, principalmente na escola naval, e Miguel Lemos vai assumir, Teixeira Mendes vai assumir, e o brilhante Benjamin Constant. Então, eles aplicavam a filosofia positivista e outras filosofias no seu dia a dia, ensinando os jovens, ensinando matemática, ensinando política, ensinando filosofia, ensinando álgebra. O trabalho que Benjamin Constant fez como educador, como político, foi simplesmente o trabalho daquele que encaminhou o Brasil para a República. A República devemos a Benjamin Constant. A sua esposa e as suas filhas simplesmente costuraram a nossa bandeira. E o lema, Ordem e Progresso, é fruto dele. É brilhante também a história de Benjamin Constant e todos os demais, que Quintino Bocaiúva, que acabaram, Líbero Badaró, que acabaram dando continuidade a esse trabalho. Então, todas as áreas do conhecimento, nós já temos poucos representantes, mas esses representantes são fantásticos. Até que nós chegamos no século XX e há uma grande disputa, Luiz Carlos Prestes brigando, Getúlio Vargas provoca a Revolução Constitucionalista de 30 e de 32, e aí, nesse momento, São Paulo foi simplesmente destruído. São Paulo, a cidade foi destruída. E é quando nós encontramos um interventor chamado Armando Salles de Oliveira e Júlio Mesquita, do grupo, Júlio Mesquita, grupo do Estado. E esses indivíduos falaram, olha, juntamente com aquele Joseph Love, que depois escreveu um texto chamado Locomotiva, São Paulo perde a guerra, mas vai vencer pela inteligência. E esses camaradas, eles promovem a organização de uma universidade. A Universidade de São Paulo, a primeira universidade do Brasil, foi organizada no 25 de janeiro de 1934. Armando de Salles Oliveira e Júlio Mesquita. E dentro dessa nova universidade, que vai abarcar todas as academias aqui da região,
nós vamos ter o Departamento de Filosofia, Ciências e Letras, que nós conhecemos como a FEFELESH. E logo no seu começo, a FEFELESH simplesmente vai atrás de professores na Alemanha, por algum motivo eles pararam na França, e eles trazem 7 professores franceses de altíssimo nível para a FEFELESH. E ali, entre aqueles 7 franceses, nós temos 5 protestantes. Lévi-Strauss, né, nós vamos ter o Émile Leonard, né, Roger Bastides, e, na minha opinião, o genial, que é Fernando Braudel. Fernando Braudel, que ninguém conhecia naquela época, que é o grande pai das escolas, chamada Escola dos Análises francesa, ele escreveu uma obra monumental, universal, chamada O Mediterrâneo. Aqui, em algum lugar, ele começou a escrever em São Paulo, e depois terminou. Depois que ele escreveu o Mediterrâneo, nunca mais tivemos oportunidade de ter permanentemente Braudel aqui no Brasil. E essa geração da USP é a geração do Odilon Nogueira Matos, Eurípides Simões de Paula, Alice Canabrava, João Batista Borges, e uma série de genialidades que vão construir os departamentos de filosofia, de geografia e de outras ciências, e vão abastecer todo o mercado do Brasil. Nós não podemos nos esquecer disso. E é interessante também que, a essa altura, quando a FEFELESH é construída, ela é construída para combater a Faculdade de Filosofia Beneditina. E é interessante que, depois que a USP foi construída, agora os católicos se reúnem e falam: não, nós vamos provar que não é necessário esse liberalismo religioso, nós vamos ter uma universidade no mesmo nível que a USP, capaz de produzir educação. E foi quando, em 1946, comemorando o bicentenário do primeiro arcebispado de São Paulo, de 1745, né, eles organizam a Universidade Católica, que depois passou à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E um dos departamentos mais importantes é o departamento de filosofia, também lá. E a PUC nasceu com essa herança de mostrar, aqui no estado de São Paulo, que é possível fazer conhecimento teológico e científico, e que um não exclui o outro, né, com todas as dificuldades que a PUC teve. Né? Infelizmente, eu não posso, nesse momento, ligar o Mackenzie, porque o Mackenzie foi extraordinário na produção de professores de direito e na produção de professores de engenharia. E eles estão esparramados no Brasil. Mas esses indivíduos da história, da sociologia, né, como Otávio Iane, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, eles assumiram políticas, e estão por aí. E a USP e a PUC, eu acho que mantêm um contato muito próximo até os dias de hoje. E é exatamente aqui que eu cito também 3 autores: Alfredo Guimarães, Dona Francisca Melo, Alfredo Freire e Francisca de Melo Freire, são os pais de Gilberto Freire. Ele nasceu no dia 15 de março, agora, né? Nós comemoramos, de 1900. Se Gilberto Freire estivesse vivo, ele estava com 118 anos. Mas Gilberto Freire, o que mais me impressiona é que, aos 7 anos, ele era considerado como uma criança problemática, não aprendia a ler. E aí, a família, com recurso, contratou professores, e chega um professor chamado William Taylor, acho que é americano, e ensina a criança a ler e a escrever primeiro em inglês. Aí eles perceberam que havia algum problema na alfabetização. E esse menino cresce genial. Há uma obra dele chamada Tempos Mortos e Outros Tempos, A Primeira Infância, que é maravilhosa a obra dele, é um diário. Ele fala que cresce até aos 16 anos, e ele professa a fé batista. Ele foi pregador na Igreja Batista de Pernambuco e estudou até o ensino médio no Colégio Batista de Pernambuco.
Os batistas falavam que era um dos melhores pregadores que haviam aparecido naquela região, Gilberto Freire. Gilberto Freire recebeu uma bolsa para a Universidade de Baylor, no Texas, e foi estudar com uma bolsa da Igreja Batista, numa Universidade Batista no Texas. E lá, ele escreveu os seus primeiros trabalhos, suas primeiras teses. Foi onde ele aprendeu grande parte do seu conhecimento, travou conhecimento com Franz Boas, um antropólogo que lhe redireciona a sua compreensão de raça aqui no Brasil. E Gilberto Freire se desencantou do protestantismo naquela região porque ele viu protestantes matando protestantes, infelizmente. E esse homem cresce, obtém títulos em todo o mundo, mas o lugar dele é Pernambuco, ele é de Pernambuco, ele não deixa o seu chão, e aí em Pernambuco ele vai escrever Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucamos e Ordem e Progresso. Essa Casa Grande Senzala é um clássico insuperável. Não se sabe dizer exatamente em quantas línguas esse material foi traduzido, mas é uma obra brilhante, brilhante. Rejeitada por muito tempo aqui no Sul, mas agora, há uns anos atrás, Gilberto Freire foi reabilitado. E nós tivemos presente com o Peter Buch, e Maria Lúcia Palhares Buch, autografando biografia. Eles escreveram biografia de Gilberto Freire. E eles falam, olha, Gilberto Freire, ele antecipa a escola dos análises francesa. É um autor brilhante, cultural. Ele escreve com muita habilidade, com muita inteligência, com muita capacidade. E a obra de Freire está aí para ser descoberta. E é muito interessante que, quando analisa a obra dele, você vê que, de fato, a religião é como uma sombra, a religião, para o Brasil, é como a sombra de um corpo. Não se separa. E ele vai tratar com muita habilidade, com muito cuidado, com muita precisão, o tema religioso dentro da sua obra. O outro autor nasceu em 2 de julho de 1902, aqui na Liberdade, que é o famoso Sérgio Buarque de Holanda. É um outro gênio. Deixa uma obra monumental, a história da civilização brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele escreve e organiza com Boris Fausto, é insuperável. Tem nada igual. Ele escreve 2 tomos do Brasil monárquico, que é maravilhoso aquilo. Não, passa 100 anos e aquilo é clássico. É o Sérgio Buarque de Holanda. E em 11 de fevereiro de 1907, nasce Caio Prado Júnior. Era um menino que brincava nos casarões aqui da Higienópolis. E a facilidade de Caio Prado Júnior é que era muito inteligente e era muito rico. Muito rico. E ele, quando Sérgio Buarque de Holanda saía da USP, porque amigos do Sérgio Buarque foram retirados, ele tentou, venceu o concurso, recebeu o título de livre docente, mas ele nunca foi devidamente acolhido na USP. Mas ele teve uma vida gigantesca, ele é internacional, ele participou do Partido Comunista francês, ajudou a brigar na França, ele criou a Livraria Brasiliense, era um homem de recursos e que andava aqui no nosso bairro, Caio Prado Júnior. E ele escreve o livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo. Esse Formação do Brasil Contemporâneo é o livro que usa a metodologia histórico-marxista. E ele fala isso. E esses livros são interessantes, que eles vão sair, como Casa Grande, sempre a partir de 1933. É quando começam a sair essas obras. As 3 monumentais, Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo, realmente é um grande destaque. Bem, então, dessa forma, nós podemos ter, bem resumidamente,
um pouco da história dessa cultura brasileira, que tem suas raízes lá em Portugal. E eu não falei muito, mas é quase impossível desassociar a teologia e a religião. E a religião, né? Agora, muito recentemente, o próprio governo entendeu que existem práticas e universidades confessionais. É possível você ensinar ciências sem deixar de ser confessional. Então, de qualquer forma, a religião para o Brasil é algo que não se desassocia. E aí nós teríamos que falar em outro momento para tentar redefinir e definir, talvez, a teologia reformada e o seu diálogo, né, com a cultura brasileira. Pessoal, muito obrigado. Por hoje é isso. Muito obrigado, Dr. Wilson Santana, pela brilhante exposição. Percorremos vários e vários séculos, várias matrizes aqui. Eu acredito que todos anotaram todos os nomes e datas que ele citou, né? É uma história belíssima, a nossa história, acima de tudo, né? Professor Mário, teremos agora algumas perguntas e o professor Mário irá nos auxiliar. Vamos lá, então, para a primeira pergunta da noite. Professor Wilson, em que momento da história que o negro no Brasil teve contato com a Bíblia, com o cristianismo? Não sei. Muito boa. A história nos diz que, logo que eles eram negociados na África, aqueles símbolos do cristianismo e partes de textos bíblicos, a oração do Senhor, talvez uma outra cantilena, eram introduzidos. E muito provavelmente a história de que eles vinham, né, para uma Canaã era fato. Então, esse primeiro contato com esse cristianismo horrível, que não era cristianismo, acontece já nos navios negreiros. Os calvinistas holandeses ensinaram Bíblia para os negros. Isso, com certeza, há documento. Então, saindo dessa primeira plataforma desastrosa, eu acredito que foram os holandeses que ensinaram a palavra de Deus a alguns negros. Ok, obrigado. Bom, temos aqui, na verdade, duas perguntas em uma. A partir de quando podemos identificar o surgimento da nação brasileira, o nascimento do sentimento de pertença? Essa é a primeira. E a segunda, dada a sua rica diversidade étnica e cultural, é possível falar de uma teologia brasileira? Houve vários momentos na história e alguns regionalismos em que você vê grupos lutando por aquilo que, na opinião deles, pertenciam a eles, como o caso das próprias guerras de Guararapes, quando houve várias guerrilhas e aquela gente ali luta para a posse de uma terra que, na opinião deles, foi usurpada pelos holandeses. Agora, me parece que na segunda metade do século XIX, depois da independência, caminhando com Dom Pedro, é que surge
uma espécie de surto de desejo de pertencimento. E é exatamente aqui que eu foquei para mostrar a vocês que é nesse momento que desperta esse sentimento nacionalista de desabrochamento e desenvolvimento de uma nação. E a grande pergunta na época é qual o papel, qual o espaço do Brasil na modernidade que se aproxima, ou seja, nesse futuro moderno? Essa pergunta, creio que eles tiveram que responder. Por isso, eu destaquei alguns setores do nosso conhecimento que vão fazer de tudo para alcançarem sucesso, e esse alcançar sucesso é desenvolver o conhecimento. Ok. Mais uma pergunta. Aqui tem bem um cunho acadêmico. Vou resumir a pergunta nesses termos. Dom Pedro I era amante do hebraico? Isso é verdade? Quem o influenciou? Ele tem um comentário de Cântico dos Cânticos? Dom Pedro II, desculpa. É Dom Pedro II. Olha, eu não sei, mas os historiadores falam que ele era um homem muito viajado. Inclusive tem fotos dele, da família, ao lado de pirâmides no Egito. Quando o telefone mal tinha acabado de ser inventado, ele já tinha um exemplar. E os historiadores falam que ele era um grande apreciador do hebraico. Ele gostava do hebraico. E ele perfeitamente podia ter aprendido, né, porque ele vem de progenitores europeus que tinham muita facilidade com línguas e com outros ramos do conhecimento. Agora, eu sinceramente não sei se ele escreveu um comentários de Cânticos, né? Cântico dos Cânticos. Ok. E aqui a última, que também se divide em duas. Um colega está dizendo assim: parabéns, estimado colega, um passeio histórico em lúcida e esclarecedora memória. Muito bom, acho que todos nós concordamos com isso. E ele faz aqui duas perguntas, ou dois posicionamentos. Venho consultar sobre a existência de um documento de Bonifácio sob o título de Carta das Águas. Conhece? Não. Segundo, ao visitar o forte de Itamaracá, Pernambuco, foi-me apresentada uma inscrição numa pedra, constando lá o Salmo 117. Na época, foi narrado a mim que seria o primeiro culto em Pernambuco. Procede essa informação? Também não conheço. Ok. Não temos mais perguntas. Ok. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Wilson, a partir do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, em que ele diz assim: importante, além disso, ele está falando da catequização, né, dos índios, né, do povo português, do povo brasileiro, de um modo geral. Importante, além disso, é que, ao oposto do catolicismo, a religião reformada, trazida pelos invasores, não oferecia nenhuma espécie de excitação aos sentidos ou à imaginação dessa gente. Assim, não proporcionava nenhum terreno de transição por onde sua religiosidade pudesse acomodar-se aos ideais cristãos. O que o senhor acha disso? Olha, professor, eu imagino que o Sérgio Buarque, ele conhecia o que na filosofia é chamado de idealismo, realismo, ou realismo moderado, conceptualismo.
O realismo moderado ou conceptualismo é a visão filosófica aristotélica e vivenciada pelos católicos, que é a ideia que o conceito está na coisa. Isso é católico. O protestante, não. O conceito pode estar fora da coisa. E daí, o catolicismo ele vai ser rico no sensível. Mas sensível aqui é o mundo sensorial. Então, ele vai aguçar os olhos, o olfato, o tato, o ouvido. E isso estimula muito o devoto católico. O protestante não. O protestante, uma igreja protestante, por exemplo, é equipada apenas com uma mesa, só, não tem mais nada, não tem nenhuma figura. Me parece que ele está caminhando por aí. Ou seja, essa visualização, esse mundo dos sentidos, é importante para o católico estrutural. E não é importante para o protestante. Logo, se o protestante não tem, e se o catolicismo foi esparramado pelo Brasil, é evidente que os brasileiros vão ser muito mais apegados a esse mundo sensorial, de cheiro, de visão, de escutar, de repetir, de tocar, que existe no catolicismo. Queridos, não vão embora. Nós temos agora o sorteio de 3 livros bondosamente... 2 livros, desculpa, bondosamente aqui oferecido pelo pessoal da Vida Nova. Nós vamos pedir para que o pessoal do centro acadêmico venha aqui à frente e vamos pedir para o professor Wilson fazer esse sorteio. O primeiro livro, O Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos. Pureza e Poder Divino, do Greg Kern. Walter Dias. Walter, você precisa do Espírito Santo, está revelado. Vamos para o próximo livro. O próximo livro é O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons, também do mesmo autor, Greg Kenner. Thierry Dias. Ok. O Thierry é primeiro-anista ou é visitante? Visitante? Opa, Deus abençoe. Está aqui. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o coordenador do curso, professor doutor Christian Briali, para fazer aí os avisos finais. Muito obrigado, queridos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Wilson Santana pela brilhante exposição. A nossa oração é que Deus continue abençoando sempre, dando-lhe sempre a oportunidade de nos instruir como fez hoje. Também quero agradecer a presença de todos, professores, colegas, alunos, visitantes. Queira o Senhor Deus abençoá-los sempre. Para encerrar a nossa noite, eu gostaria de convidar o Dr. Mário Sérgio que orasse para encerrar o nosso trabalho de hoje. Lembrando que amanhã nós teremos a palestra do maestro Parcival Módulo sobre a correlação entre teologia e música. Não faltem. Vamos ficar de pé? Bondoso Deus, Pai Santo, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Deus, agradecidos pelo dia de hoje, porque nós cremos, a Deus, que pela Tua santa providência,
Aprove ao Senhor, ó Deus, permitir para nós ouvirmos, ó Deus, essa narrativa, na qual, ó Pai, fica muito claro que o Senhor tem propósitos, ó Deus, para esta nação. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque entendemos que fazemos parte, ó Pai, deste propósito. De um modo muito particular, Deus, mais uma vez, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do professor Wilson, ó Pai, que ele continue recebendo do Senhor orientação, direção, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a memória dele, ó Pai, para que ele continue falando com fluência, Pai, aquilo que o Senhor permitiu, ó Pai, que ele estudasse. Ó Pai, nós pedimos também a Tua bênção, a Tua graça, para voltarmos, Senhor, para os nossos lares. Sabemos, ó Deus, que a volta será difícil, por conta da chuva, do trânsito, e todas essas coisas, ó Deus, que empecilham, ó Pai, a mobilidade de São Paulo. Mas leva, Senhor, cada um de nós debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Deus, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.